falar um pouco sobre escrita acadêmica e argumentação estruturada. Eu sei que existem muitas vontades de resolver pequenos probleminhas de importação do Mendeley e etc. Vamos deixar isso para a segunda parte, porque aqui nós temos que falar uma coisa muito importante, que é sobre escrita acadêmica. Eu recomendo sobre isso que escrevam, que consultem esse livro. Esse livro está em português, é uma tradução do livro em inglês, chama-se A Arte da Pesquisa. Vocês podem, da editora Martins Fontes do Brasil, mas existe também esse livro em inglês. E parte do que eu vou falar aqui é extraído desse livro, mas esse livro é muito melhor. É muito mais completo, lê-lo. É o livro que eu gostaria de ler, de ter lido há 17 anos atrás, quando comecei o doutoramento. Eu fiz um mestrado em Química Quântica. Quando eu vim fazer em Educação em Química, senti muitas dificuldades, porque é uma epistemologia diferente, uma maneira de escrever diferente. Este é o livro que eu gostaria de ler. Mas não existe só esse livro. De manhã, a professora da biblioteca esteve por aqui e eu já encontrei no ProQuest, tá vendo? Isso acrescentei agora de manhã. No ProQuest, enquanto ela estava falando, eu fiz um teste de busca e encontrei na nossa... este livro, Construindo Textos Argumentativos. Está no ProQuest, aqui da UNAC, ok? E eu já comecei a ler o livro. Construindo Textos Argumentativos, Orientações para Aprender a Escrever Argumentos e Dissertações. Essa citação que eu faço está logo aqui no início da introdução deste livro. Este livro está no ProQuest. Portanto, esse PowerPoint aqui que eu coloquei, ele foi feito agora pela manhã, e ele fala assim: um texto argumentativo é um texto muito breve, é um texto, eu não diria muito breve, é um texto muito sintético. A palavra breve pode indicar uma coisa superficial, mas é um texto sintético, tem a ver com síntese, tá bem? É um texto sintético, é um texto resumido, mas que não é superficial. É um texto sintético, cuja principal finalidade é o de apresentar uma ideia ou ponto de vista sobre qualquer assunto, e principalmente defender essa ideia a partir de argumentos, isto é, de um raciocínio apoiado em evidência. E aqui está a referência que eu tirei do ProQuest. O ProQuest não permite você copiar o livro todo, pode emprestar o livro, como vocês viram pela manhã, mas dá para copiar pequenas citações para o seu texto. Ora, para você construir um texto argumentativo, você precisa da escrita acadêmica, de escrever. Tá? Agora, o que é escrever? Para esses dois pensadores, escrever é uma maneira de pensar, que não se consegue pelo pensamento apenas. Parece óbvio isso, mas não é tão óbvio assim. Só depois de algum tempo que a gente faz isso, é que a gente percebe que pensar é uma coisa, escrever é outra. Escrever é exatamente o contrário de falar. Quem fala, improvisa. Quem escreve, calcula, planeia em português de Portugal. Planifica. Sim. Planeia faz planos. Né? Planifica. Em português de Portugal é planeia. E no Brasil é planeja. Né? Mas esse autor aqui é português de Portugal. Emenda. Esta parece outra coisa óbvia, mas não é tão óbvio quando a gente começa a pensar, a escrever. A escrita acadêmica é escrever e reescrever. Para escrever e reescrever você precisa tempo. Você precisa escrever, colocar na gaveta e semana que vem olhar para aquilo de novo. E você olha para aquilo e diz: poxa, que coisa incompreensível, quem que escreveu isso? Foi você. Entendeu? É necessário. A escrita acadêmica não é uma coisa, não é feita a escrita jornalística ou a escrita poética. Já vamos falar disso. Ela tem particularidade. A escrita acadêmica, o texto acadêmico, ele tem uma finalidade: construir e divulgar conhecimento, persuadir. Quando eu escrevo na escrita jornalística, eu quero ter a atenção do leitor. Eu quero vender uma notícia para o leitor. Uma notícia de jornal começa dizendo logo tudo: morreram 5 pessoas atropeladas no centro da cidade. Isso tudo, o essencial, digo logo. Na escrita acadêmica não é bem assim, a estruturação é diferente.
A finalidade é construir, divulgar conhecimento, persuadir. O conteúdo tem a ver com revisão bibliográfica, reflexão teórica, estudos empíricos, experimentação. Tem que ver com uma forma estruturada. Isso tudo articulado. Vou voltar àquelas duas citações anteriores que são muito importantes. Escrever é uma maneira de pensar. E não se consegue pelo pensamento apenas. Muitos estudantes de mestrado, mesmo doutoramento, passam por problemas porque só leem e não escrevem. A cada artigo que você lê, você tem que ter um resumo dele, o que a gente chama de fichamento. No Mendeley, existe um local, eu não falei disso ainda, vamos falar depois do intervalo, onde você pode fazer o fichamento. O que é o fichamento? É um resumo comentado com citações e que te extrai do artigo, da tese, do capítulo de livro, o essencial para o seu trabalho. Pode ser que não seja o essencial do artigo, mas é o essencial para o que interessa para o seu trabalho. Ok? Então, é necessário escrever, e reescrever, e repensar. Escrever é exatamente o contrário de falar. Quem fala improvisa, quem escreve calcula. Na escrita acadêmica, eu posso fazer uma estruturação da sequência argumentativa da escrita. Eu vou falar disso já a seguir. Como é que se escreve academicamente? Existe uma fórmula para isso. A gente pode começar com essa fórmula. E depois que a gente sabe, essa fórmula a gente pode fazer de outras maneiras. Ok? Não existe muito espaço para criatividade, entre aspas, entre comilhas, na escrita acadêmica. A escrita acadêmica ela é seca, ela é objetiva, ela quer comunicar para convencer, para argumentar. Não há muitas florzinhas e tal. Existem acadêmicos que escrevem assim com muitas florzinhas, quase poética? Existe. Essas pessoas ganharam esses estatutos e são aceitas na comunidade acadêmica depois de 30 anos de trabalho. Ok? Quando nós começamos a escrever, escrevemos com a receita na mão. Quem vai para a cozinha cozinhar? Aqui. Eu também vou. Quem é que cozinha com receita? Eu. Tem pessoas que cozinham sem receita nenhuma. Quem é que não cozinha nada? Vocês, né? Mas quando as pessoas começam a aprender a cozinhar, minha esposa foi assim, ela foi para a cozinha pela primeira vez com receita na mão. Tanto isso, tanto aquilo, fazemos isso. Depois que a gente aprende a fazer aquilo, a gente precisa de receita? Já não precisamos mais. A escrita acadêmica é algo parecido com isso. Quando nós interiorizamos os seus fundamentos, deixamos a receita de lado e temos liberdade criativa. Para já, faz de conta que a escrita acadêmica é seca, direta, não precisa, e segue uma formulazinha que eu vou dar a receita, que não me deram há 17 anos atrás. Se tivesse me dito, eu tinha sofrido menos. Depois, quando eu tivesse aprendido essa receita, eu teria liberdade para a escrita acadêmica de outra forma. Ok? Então, portanto, não digam que eu disse que a escrita acadêmica é dessa forma, que se escrever assim e mais nada. Não, não é verdade. Agora é melhor conversar com a receita na mão para quem nunca entrou numa cozinha. É verdade ou não é? Sim. É mais confortável, mais confiável. No mundo da investigação, espera-se que o investigador faça afirmações que considere novas e bastante importantes para interessar os leitores, assim como se espera que ele explique as afirmações como se os leitores a estivessem questionando. Preste bem atenção nisso. Como se os leitores estivessem fazendo perguntas. E de maneira bastante razoável, porque acredita nelas. Quando prevê as perguntas dos leitores, o investigador sustenta as afirmações com boas razões e justificativas, isto é, com evidências. Parece muito longo isso, não é? Mas aqui tem um bocado de elementos muito importantes. Vamos desconstruir todo esse texto com um exemplo real. Imagine uma conversa fictícia. Uma conversa que não existiu, foi preparada. Quem preparou esta conversa foi esses autores aqui que eu falei, esses 3 autores norte-americanos, nesse livro A Arte da Pesquisa. Vamos para a conversa que eles inventaram. Imagine, o aluno, o indivíduo A, diz assim: e então, como acha que vai se sair neste semestre?
A faz uma pergunta levantando explicitamente um problema. Como você vai se dar bem ou se dar mal neste semestre? B, o indivíduo B diz: acho que estou melhor do que no ano anterior. Respondendo à pergunta de B, faz uma afirmação e implicitamente resolve o problema. Eu acho que eu vou me sair melhor. A pergunta: por que você acha isso? A pede uma evidência para sustentar a afirmação do que ele acha que vai sair melhor. B finalmente diz: finalmente estou fazendo os cursos da área em que quero me especializar. B apresenta uma evidência. A pediu uma evidência, B apresentou uma evidência. Ok? Espero que vocês não tenham amigos assim. E que diferença faz isso? A não vê por que fazer tais cursos representa uma evidência relevante. B responde: eu me saio melhor nos cursos que me interessam. B apresenta um princípio sobre cursos e motivação que liga a afirmação à evidência. Agora temos mais um outro elemento. Ok? A então pergunta: mas e quanto ao curso de estatística que você precisa fazer? A indica uma evidência ou contra-evidência que poderia contrabalançar a evidência de B. Ok? Ele mostrou uma evidência e agora temos uma contra-evidência. E B responde: é verdade... Hã? Que bom amigo. Sim. Espero que ninguém tenha um amigo assim, né? É verdade que fui reprovado em cálculo, mas a estatística é mais fácil e agora tenho um orientador que pode explicar as coisas melhor do que os professores. B reconhece a evidência contrária, a contra-evidência, mas a refuta. Tem uma refutação aqui, apresentando mais uma evidência. Ok? Espero que ninguém tenha um amigo chato como esse. Mas isso foi construído para a gente pensar. Temos aqui evidências, contra-evidências e refutações. Já vamos chegar ao final dessa brincadeira toda. Mas então, não serão 5 os seus cursos? A faz outra ressalva. Tem outro elemento aqui, ressalva. Ressalva significa, é como se fosse uma delimitação. Porém tem este limite. Ressalvar isto é válido, mas somente para quem vive em Chile. Ok? Uma restrição. Está reservado para... Uma ressalva é uma delimitação da afirmação. É uma delimitação, uma ressalva. Reserva. Sim, uma reserva. Todo mundo gosta de internet, com exceção dos habitantes de Chile. Uma reserva. É uma ressalva. Tá bem? Estou sabendo, não vai ser fácil. B faz uma concessão, pois trata-se de um ponto que não pode contradizer. Acha que entrar na lista do reitor, a lista privilegiada, que ganha bolsa e tudo, A indaga a respeito dos limites da afirmação de B. B diz: não garanto, mas acho que farei um bom papel. Sou capaz de tirar a nota da média se não tiver de arrumar o emprego de meio período. B limita o âmbito da afirmação e então estipula uma condição que restringe a sua afirmação. No dia a dia nós não conversamos assim. Porque se a gente conversar assim, a gente desiste desse amigo. Não é isso? Nós precisamos... Agora, existe aqui nesta conversa preparada elementos de escrita acadêmica. Quando você escreve academicamente, você escreve com um indivíduo chato como este. Estão entendendo? Mas por que isso? Tem certeza? E será assim? Como é que pode provar o contrário? Compreende as perguntas? Então, quando a gente escreve academicamente, é como se tivesse um indivíduo muito chato do meu lado a me perguntar coisas. Se você tivesse que comprovar. Isso, tem que argumentar com ele o tempo todo. É um indivíduo chato como este. Por exemplo, qual é o assunto? A resposta que você daria. Eu afirmo que a internet é uma ferramenta maravilhosa para aprender química. Tem vídeo do YouTube, etc. Eu afirmo que evidência você tem para afirmar que a internet, os alunos aprendem melhor?
apresento como evidência o fato que na minha escola os alunos todos assistem aulas no YouTube. Ou no Khan Academy, né? O que você acha que a sua evidência sustenta a sua fé? Apresenta o seguinte princípio geral. Princípio geral de que quando as pessoas são visuais, aprendem mais através de vídeos, então elas assistem vídeos na internet e vão aprendendo a melhor. Estão compreendendo o diálogo? Isso parece chato, mas é muito interessante. Muito interessante. Essa é das coisas mais estimulantes na escrita acadêmica. Ok? Mas é preciso aprender esse mecanismo de forma direta, explícita, e é isso que eu estou tentando fazer com vocês agora, ou de forma indireta, explícita, foi o que eu fiz, demorou 3 anos. Ok? Demorei 3 anos para aprender este mecanismo de questionamento de escrita acadêmica, que vocês podem aprender muito mais rapidamente se lerem esse livro e prestarem mais atenção, e depois praticarem, né? Porque isso é feito da bicicleta, tem que praticar. Mas, e quanto às ressalvas? Posso responder a elas. Primeiro, considero que nem todo mundo, por exemplo, os cegos não conseguem ver o vídeo no YouTube. Ok? Você está completamente seguro? Tem certeza disso? Então você está escrevendo para um cético. A escrita acadêmica escreve para um questionador, para um cético. Só se, e portanto que, não faz nenhuma ressalva aqui, devo admitir que, muito importante. Você faz afirmações e mostra a sua limitação. Agora, professor, perdão, isso está em primeira pessoa, numa escrita acadêmica? Não, isso é só para ilustrar um diálogo que vai estar... É muito raro escrever na primeira pessoa. Ok? Mas está implícito este diálogo. Está nas entrelinhas. É um diálogo imaginário. Eu vou dar exemplo já assim. O escritor imagina um leitor que é o orientador, que é um especialista que te faz perguntas. Ok? Vou dar exemplo já a seguir. Mas ele escreve em terceira pessoa e tal, etc. Mas isso depois vamos falar já a seguir. Então, exatamente qual é a força da sua afirmação? Eu limito a. São as ressalvas. Ok? Então, uma síntese de tudo isso que nós falamos até agora. De uma sequência argumentativa. Uma afirmação. Primeiro faço uma afirmação. A internet veio revolucionar a educação. Evidências. Que evidências você tem da literatura, da pesquisa científica, de que a internet revolucionou a educação? Se a internet agora é que chegou a 50% da população mundial. Tem que responder. Faz de conta que tem um leitor perguntando para... Então, evidências ou justificativas, ou justificação, que sustentem algo que chamamos de fundamento, um princípio geral, que explica por que você acha que a sua evidência é importante para a sua afirmação. Qual seria o princípio geral deste exemplo? A internet revolucionou a educação. Por que revolucionou? Porque os alunos têm acesso mais facilmente à informação. Isso é um fundamento. Qual é o fundamento? Ter acesso à informação propicia aprender melhor, aumenta a probabilidade de transformar a informação em conhecimento. Porém, eu faço uma ressalva. Nem toda a informação que está disponível na internet os alunos conseguem transformar em conhecimento. Ressalvas que tornam a sua afirmação e evidências mais precisas. Ok? Que elementos nós temos aqui? Afirmação, evidências, ressalvas. Vamos ver afirmações e evidências. Por exemplo, deve ter chovido ontem. Evidência, porque as ruas estão molhadas. Outra afirmação. Você deveria fazer um exame para saber se sofre de diabetes. Evidência, porque sua leitura do glicômetro, o aparelho que mede a glicose, é 200. Afirmação. A emancipação dos camponeses russos foi meramente simbólica. Evidência, porque não melhorou a qualidade da sua vida diária. Ou seja, cada afirmação que eu faço na escrita acadêmica tem que ser acompanhada de quê? Evidências. Ora, quando você apresenta uma afirmação sem a evidência,
você é considerado um escritor despropositado que não sabe o que é que está dizendo. Faz afirmações gratuitas. Quando você apresenta um destes elementos sem o outro, parece que apresentou dados despropositados ou opinião injustificada. Você não sabe de nada que está dizendo. Está entendendo? É um charlatão. Charlatão. Porque fala, isto... e depois não apresenta evidência. Na escrita acadêmica não há espaço para afirmar alguma coisa. A internet revolucionou a vida escolar. É ponto. Frases curtas. Escrevam frases curtas. No início, não se aventurem a fazer frases longas. Fazer frases longas é como alguém que toca violino. Eu toco um bocadinho de violino. E quando a gente começa a tocar violino, a gente começa... O arco é desse tamanho. Relativamente maior do que o braço. E nós começamos a usar pouco arco. Pouco arco. Tocamos músicas com pouco arco. Depois, nos aventuramos a usar o arco inteiro. São técnicas mais difíceis. Frases curtas. Ok? Importante. Escrevam aí. Frases curtas. Usem pontos. A pontuação mais importante na escrita acadêmica são pontos. Façam sujeito, predicado, fechem a formação. Não fala e isso, e mais aquilo, e vírgula, e mais aquilo outro, e nunca mais se termina a frase. Frases curtas. Curtas. Entende? Nossos amigos hispânicos, quando escrevi orações pequenas, curtas. Ok? Muito importante essa regra, muito importante para quem começa a escrever academicamente. Nada de muito floreado, com muito adjetivações e substantivos. Ok, isso. Adjetivos. Não captei. Título do livro como era? A arte da pesquisa. Não, é o livro que você baixou. O livro que baixei foi este, do ProQuest. Construindo textos argumentativos. Construindo textos argumentativos, orientações para aprender a escrever argumentos e dissertações. Isto vai estar disponível. Ok, pode ser. No Patmos. Todos têm acesso a Patmos já? Não. Sim. Pero não há nada lá. Não há nada. Não há aula. As duas aulas já estão, viu agora? Sim. As duas aulas de ontem estão. Opa! E de hoje? Sim, já estão lá. São caliente. E as próximas 22 aulas também estarão. 10.000 pessoas cada um. 22? Sim, estaremos aqui até fevereiro. Só 10. Ok, vamos voltar. Está claro isso? Atenção, olhem para cá agora. Esqueçam o computador, por favor. Ok? Primeira coisa, afirmação. Ninguém faz afirmação na escrita acadêmica. Podemos fazer isso na prosa, na poesia, no jornalismo. Mas na escrita acadêmica, cada afirmação necessita de uma evidência. Que evidência eu dou? Imagine um leitor que faz perguntas. A internet revolucionou o modo de ensinar matemática. Ponto. Afirmação. Por quê? Por que revolucionou? Que evidências tem? Que investigações apresentam que isto é assim? Ok? Afirmação, evidência. Essa evidência tem que fundamento? Que princípio? Ok? Que sustenta isso aqui tudo. Fundamentos. Vamos falar de fundamentos. Numa conversa casual, raramente pedimos um fundamento. Se afirmássemos, deve ter chovido ontem à noite. Lembram disso? Porque as ruas estão molhadas. Poucos replicariam perguntando: por que o simples fato de as ruas estarem molhadas deve me fazer acreditar em sua afirmação de que está chovendo ontem à noite? Faz lógica ou não essa pergunta? Mas pode ser daquelas máquinas que lavam o chão, tem nas cidades grandes agora, não é? Que varrem lá. Quase todo mundo simplesmente toma como certo o fundamento, o princípio geral, que une a evidência das ruas molhadas com a afirmação sobre chuva. Se a rua estava molhada, é porque choveu. Este é um fundamento.
Ok? É diferente da evidência. A rua está molhada é uma evidência para a afirmação. Deve ter chovido ontem à noite. Qual é o fundamento? Rua molhada significa que chove. Mas nem sempre. Se a sua cidade tiver aqueles carros de limpezas que molham as ruas, a rua está molhada e não choveu. Ok? A escrita acadêmica, o seu orientador, o mundo acadêmico faz isso o tempo todo. Ele questiona o tempo todo o que você está dizendo. É ciência. Ciência a gente questiona. Somos céticos, queremos saber as coisas e porquê. Sempre que vemos a evidência das ruas molhadas de manhã, podemos concluir que provavelmente choveu na noite anterior. Sabe a coisa mais difícil que eu tive que aprender nas ciências humanas e sociais, depois de vir da química dura? Esta palavra aqui. Provavelmente. Tudo indica que. As vossas dissertações não vão concluir com certeza, eu posso afirmar, em 99%, nada com certezas absolutas. Nossa. Provavelmente, por exemplo, estávamos falando no almoço, o que fazem um pai de aluno decidir uma escola? São as questões educacionais, pedagógicas, são as questões da infraestrutura física, quais são os princípios educacionais, é a simpatia do diretor da escola, do departamental do campo, não é? Quais são? Estas, nós podemos fazer investigação para saber isso, mas nunca saberemos com 100% de certeza que o que determina a escolha da escola seja a simpatia do diretor. Ou porque a mensalidade é muito baixinha. Ok? É muito barato. Isto é muito importante que vocês percebam. Mais um exemplo, para ilustrar. Estão acompanhando nossos irmãos hispânicos, por favor? Digam se não compreendem algo. Nossa, só desde o começo. Ok, vamos, mais um exemplo. Suponha que você faça um exame de sangue num daqueles quiosques armados em centros comerciais. Ou na Expo Saúde, né, que nós fazemos da Igreja Adventista, né? Quiosque o no ponto. Exatamente. Sim. Uma mesa no shopping, por exemplo, quando fazemos Expo Saúde, etc. Ok? Feira de saúde. Feira de saúde. O encarregado dos testes. Feira de saúde. O encarregado dos testes faz a leitura do aparelho e testa a dosagem de açúcar no sangue e diz: você deveria consultar seu médico. Afirmação. Ok? Você deveria consultar seu médico. Afirmação. Porque a sua leitura indica 200. Evidência. Ok? Quase todos nós perguntaríamos: por que 200 significa que deveríamos procurar um médico? Certo? Minha saúde é muito importante. Por quê? Porque é 200. Ao fazê-lo, estamos pedindo o quê? Um fundamento, um princípio que justifique, que ligue a evidência 200 no aparelho à afirmação de que deveríamos consultar um médico. Está claro isso? A relação entre evidências e fundamentos? Os fundamentos muitas vezes estão implícitos. Estão nas entrelinhas. Isso está na Bíblia, inclusive. Davi disse que, ainda que ele andasse no vale da sombra da morte, não temeria. Qual é o fundamento de Davi para andar no escuro e sem temer mal nenhum? Qual? Porque Deus, estando com ele, vai proteger de qualquer mal. Davi não era louco. Ele não gostava de andar no escuro, no vale da sombra da morte. Qual era o fundamento de Davi? Deus. Estão compreendendo a diferença entre evidências e fundamento? Ok? E o fundamento, nesse caso do Salmo de Davi, está logo dito, logo assim, né? Porque tu estás comigo. Mas na escrita acadêmica, muitas vezes o fundamento não está explícito. Está implícito. E você precisa, como um bom leitor, em espanhol se diz implícito e explícito, certo? Ok?
Ressalva. A quarta parte de um argumento consiste de ressalvas. As ressalvas, lembra do diálogo no início? As ressalvas limitam a certeza de suas conclusões. Reservas. Sim. As ressalvas limitam as certezas de suas conclusões. Estipulam as condições nas quais sua afirmação se sustenta. Lida com as possíveis objeções dos seus leitores. Que objeções? As possíveis. Você tem que imaginar isso. Quando não exageradas, fazem você parecer um autor criterioso, cauteloso, ponderado. A internet revolucionou a educação dos nossos dias. No entanto, nem todos os alunos têm acesso à internet, portanto, está limitado ao acesso. Então, quando você diz coisas e não faz ressalvas, não delimita, você parece um leitor superficial, que não pensa direito, não é criterioso, não é cauteloso, não é ponderado. Vamos voltar ao nosso esquema? Eu tenho uma afirmação, certo? Toda afirmação na escrita acadêmica precisa de evidências. Essa evidência tem que ter um fundamento. E eu preciso fazer delimitação. Isto é verdade, mas não é uma verdade universal. Em ciências é assim que a gente trabalha. Na escrita teológica a gente não precisa disso. Vai estar isso. Não é? Porque Deus nos purifica de todo o pecado. Não é só de alguns, é de todo mesmo. Não tem ressalva. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso é na escrita teológica. Escrever na escrita científica, não. A coitada da ciência. A ciência é um produto humano. Precisamos ter afirmação, evidência, fundamentos e ressalvas. Qual é o limite de tudo isso que você está afirmando? Vamos ver um outro exemplo. É uma continuação daquele exemplo anterior, mas só com a ressalvas. A leitura de 200 não é sempre um sinal de diabetes. Pela manhã, 200 é uma contagem alta, a menos que você tenha comido um doce enorme. Assim, antes de podermos avaliar uma afirmação e sua evidência, temos de saber como o seu alcance pode ser ressalvado, delimitado. Sua leitura é de 200, evidência. Portanto, você deveria fazer um exame médico, afirmação. Porque tanta glicose no sangue é uma forte ressalva, sinal de que você pode, é uma probabilidade, outra ressalva, ter diabetes. Fundamento, a menos que, é claro, você tenha acabado de comer um doce enorme. Ok? Que altera o seu... A maneira como você lida com afirmações, evidências, fundamentos e ressalvas, ou delimitações, influi no modo como os leitores julgam não só os seus argumentos, mas também a sua capacidade mental e até mesmo o seu caráter. É forte essa, não é? Quem escreveu isso é louco. Quem escreveu isso é perturbado mental. Ou não está bem intencionado. Quer me enganar. Boas razões e ressalvas ponderadas ajudam a convencer seus leitores de que você é confiável. Isso se sabe há trocentos anos, há 3.000 anos. Desde os sofistas que eles fazem isso. É por isso que surgiu o sofismo. Ok? Eles fazem parecer que são confiáveis. É necessário desconstruir a argumentação. Quando você faz uma afirmação, dá boas razões e acrescenta ressalvas, você reconhece o desejo dos seus leitores de trabalhar com você, de acompanhar você no que você está escrevendo, desenvolvendo e testando novas ideias. É importantíssimo, então, esse esquema aqui. Afirmação, evidências, ter um fundamento, ressalvas. Ok? Próximo. Atividades práticas.
Agora, mais uma atividade. Gostaria que, em duplas... Podemos copiar o que estava aqui? Sim, sim, sim. Veja, essa atividade é para continuar a atividade pela manhã e logo a seguir fazer isso. Eu estou acumulando as atividades em direção a um produto final no domingo. Ok? Estes parágrafos já vão fazer parte do trabalho de domingo citado via Mendeley e via o tema que você escolheu, das questões de investigação. Começamos com as questões, refinamento das questões, depois referenciação, leituras e referenciação bibliográfica. Agora eu gostaria que escrevessem 2 ou 3 pequenos parágrafos com evidências e ressalvas sobre o tema escolhido. Que perguntas o leitor faria a respeito das suas afirmações? Ligar com evidências. Isso baseado em 1 ou 2 artigos que vocês escolherem hoje para ler e do tema que vocês escolheram. E essa tarefa já vai fazer parte, já deve compor para domingo, ok? Isso é para treinar na dupla, não é para fazer sozinho. O trabalho do final de janeiro é sim sobre o seu próprio trabalho, já com o orientador, e esse pode ser feito sozinho. Dúvida sobre esta tarefa? Dúvida? Tudo. Tudo. Escrever 2 ou 3 parágrafos. 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 2 ou 3 parágrafos. Parágrafos. Isto, parágrafos. Obrigado. Graças. Estou fazendo um esforço melhor que posso. Então, isto não é fácil. Isto é um desafio. Muito grande. Tá bem? O que nós estamos vendo em 40 horas é para vocês gastarem e usarem em 2 anos. Mas vamos começar hoje. Começar agora. Ok? Você vai pôr esse PowerPoint na... Sim, agora. Já vou colocar. para ter uma ideia. Sim, sim.